Acho que vale ressaltar aqui, para vocês que estão nos assistindo, que você trabalhar os ODS, você trabalhar uma estratégia ESG dentro do corporativo é completamente diferente do que você trabalhar. Eu já tive no terceiro setor também, eu trabalhar na própria academia. E dentro do corporativo, você tem alguns corporativos. Uma estratégia ESG, apesar dos ODS serem 17 e serem os mesmos para todo mundo, tem uma coisa que ela é crucial dentro de uma empresa, que é você fazer leitura de contexto, você entender sobre cultura organizacional, você saber exatamente onde você está pisando. Porque é uma estratégia que ela tem que estar desenhada para o impulsionamento do negócio. E talvez aí é um dos grandes aprendizados que as áreas de ESG, independente da letra, inclusive, se você está desenhando estratégias para o ambiental, para o social, para a governança. São estratégias que elas precisam caminhar junto com aquilo que aquela organização se propõe a fazer como instituição. Um exemplo claro para vocês, a estratégia hoje da PwC, do ponto de vista social, está na inclusão produtiva de jovens de todo o Brasil. Quando eu passei por outras organizações, não fazia o menor sentido naquele momento eu defender uma estratégia de inclusão produtiva de jovens, porque não é a pegada daquela empresa. Não adianta você ser uma empresa de mineração e trabalhar numa estratégia social que não está linkada ao seu negócio. Acho que esse é uma das primeiras leituras importantes que se fazem no contexto corporativo, para que as coisas façam sentido. A gente que está nessas áreas de ESG, já existe um certo risco de trabalhar sempre numa agenda paralela que está correndo ao negócio. E todo mundo que é dessas áreas sabe que isso acontece diariamente. O que a gente faz dentro da PwC hoje é entender exatamente qual que é o valor agregado dessa empresa. A PwC ela existe para resolver problemas importantes, né, e construir confiança na sociedade. Então não tem nenhuma outra iniciativa dentro do ESG que eu deva fazer que não esteja atendendo a esse propósito. Porque quem vai viabilizar a área de ESG é o negócio. E essa relação, ela pode ser tênue, ela pode ser confusa em alguns momentos, ela pode ser até delicada, né, e polêmica em alguns momentos, mas é assim que as coisas funcionam. A gente precisa estar atento a tudo isso. Quando a gente vai desenvolvendo esse olhar mais estratégico para a agenda ESG, é quando a gente consegue ganhar a confiança da liderança que está ali junto com a gente, como você sentiu do Marco Castro, que hoje é nosso presidente. Tem um interesse genuíno naquilo. Por quê? Porque a PwC ela não tem nenhum ativo. Eu não vendo alguma coisa, eu não tenho um item para você usar na sua casa, eu não tenho uma roupa para você vestir. O que a gente tem são pessoas que vocês contratam para resolver problemas e para construir confiança. Então não tem nenhuma outra estratégia ESG da PwC que não seja olhar para as pessoas. Quando a PwC entende isso, as coisas funcionam. O nosso principal programa hoje de investimento social privado, é aquele dinheiro que sai direto do caixa da empresa, é um investimento direcionado para a inclusão produtiva de jovens. Porque quando a gente começa a trabalhar, ele chama Axe Your Potential. Esse programa ele entrou na sua 6ª edição. A gente atende em média 500 jovens por ano. E hoje, depois de 6 edições, já tem jovens que passaram por esse programa e hoje são lideranças dentro da PwC. A última pesquisa que a gente lançou no Fórum de Davos, a gente lança uma pesquisa anual, chama CEO Survey, quando a gente para e ouve a opinião das principais lideranças do mercado. E eles também apontam quais são os principais riscos que o mercado vai viver naquele período. 3 riscos foram muito presentes nessa última edição, que foi lançada em janeiro. A crise geopolítica, obviamente, isso impacta nessa agenda que a gente está conversando. A gente vê os movimentos muito provocados pela gestão dos Estados Unidos, o quanto que isso reverbera, sim, no Brasil, não só do ponto de vista econômico e de acordos comerciais, mas também do ponto de vista social. Mais agenda de mudanças climáticas. E veio uma terceira nessa última pesquisa, que é a escassez de talentos. Claro que muito impulsionado pela agenda de inteligência artificial. A PwC olha para isso e fala, eu preciso resolver isso aqui também, já que eu sou uma empresa formada por pessoas.
Qual que é a estratégia social da empresa? Não é fazer qualquer outra coisa, que tudo é muito relevante, ainda mais um país como o Brasil, que está em contínuo desenvolvimento. Qualquer agenda social vai ser importante no Brasil, da mais assistencial a mais estratégica. Mas para a PwC, formar jovens é extremamente importante, porque eu atendo a estratégia social, eu dou um aceno para a estratégia ambiental, mas eu também alimento a estratégia de negócio, porque esses jovens passam a fazer parte depois da operação PwC. Eu acho que esses arranjos que a gente faz e essa leitura de contexto que os profissionais de ESG fazem é crucial para a gente passar por esses desafios, ainda mais nesses momentos mais delicados geopolíticos. A estratégia ambiental é a mesma coisa, né? A gente encaixa hoje o compromisso Net Zero da PwC, validado pela ciência, inclusive pela SBTi, porque primeiro que é o certo a ser feito. Apesar de ser uma empresa de consultoria que tem um impacto ambiental relativamente pequeno, porque eu não tenho uma extração, eu atendo clientes que hoje contratam a PwC pelo seu posicionamento ambiental. Então, ter uma estratégia ambiental devidamente validada pela ciência, com os 6 compromissos que a gente possui, inclusive tentando impactar a cadeia de valor, é também habilitar a PwC para continuar atendendo seus clientes com legitimidade e confiança. Então, acho que para mim esse é o grande segredo. Se existe um segredo, é tentar fazer a conexão exata entre estratégia ESG com estratégia de negócio para não ser um tiro de curto prazo.